Aos cavalos, mais do que qualquer outra criatura mortal, a astuta natureza concedeu uma mente e um coração sutis. Eles sempre reconhecem seu querido cocheiro e relincham ao avistarem seu glorioso cavaleiro, lamentando profundamente a queda de seu camarada na guerra. Recentemente em batalha, um cavalo rompeu os grilhões do silêncio, ultrapassou as leis da natureza e assumiu uma voz humana e uma língua semelhante ao do homem. Havia um cavalo que corria com passos leves sobre as espigas de milho sem quebrá-las. Outro, descendente de Bóreas, corria sobre o mar sem molhar sua coroa. Um cavalo carregava acima das nuvens aquele que matou a quimera. Opiano, Cinegética, terceiro século depois de Cristo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estou aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega. Dividir com os interessados, os amantes, os apaixonados pelo mito grego mais informações referentes a esse tema tão interessante, tão importante para a nossa cultura, né? Tivemos agora recentemente, ontem na verdade, o lançamento de uma missão espacial à Lua, cujo nome era exatamente Ártemis, a deusa da caça do mito grego, das crenças da mitologia grega. Então nós estamos circulando sempre na mitologia grega. Então hoje a gente vai concluir a parte dos cavalos imortais, né, os cavalos especiais do mito grego. E eu vou trazer hoje aqui alguns personagens relacionados a esses cavalos maravilhosos, para com que no próximo conteúdo a gente possa falar finalmente da questão do simbolismo do cavalo com Poseidon, né? Porque muita gente até se pergunta que relação teria o cavalo com Poseidon, que tradicionalmente é considerado o deus dos mares, né? Mas como nós já vimos em outras situações, inclusive da própria Ilíada, Poseidon é chamado o abalador, né? Então ele era um deus que, dentro da sua composição mitológica, cabia inclusive ele ser um deus quitônico, um deus do fundo da terra, e qual ali provocaria o abalo sísmico, os terremotos, né? Ele era o deus dos terremotos. Mas hoje a gente vai trazer então finalmente os últimos personagens que estão ligados aos cavalos imortais, né? Ou os cavalos mitológicos, para com que a gente possa exatamente falar desse tema, do assunto, na finalização do conteúdo relacionado a esses animais, esse elemento dedicado a Poseidon. Então hoje eu vou trazer aqui personagens, alguns que talvez não sejam muito conhecidos, outros são bastante conhecidos, mas que têm uma ação junto com esses animais que é claro, certa, e como vocês vão ver, né? Quero deixar aqui um forte abraço antes de nós começarmos o tema, mas já começamos, né, na leitura do Opiano. Deixar um forte abraço a todas as pessoas que estão inscritas, quem mandou mensagem, quem fez reação, muito obrigado. E se você chegou aqui por alguma recomendação de um amigo do YouTube, e se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações e faça algum comentário, faça uma pontuação em relação ao conteúdo. Isso vai ajudar bastante o impulsionamento do canal. Muito obrigado. Bom, tem um personagem aqui que eu vou comentar que ele tem uma complexidade e muitas vezes ele não é tão comentado assim. Somente quem tem uma leitura um pouco mais profunda no mito grego reconhece esse personagem, que é o Erictônio, né? Então o Erictônio ele acaba sendo confundido com outros personagens, como por exemplo o Erecteu. Existem dois Erecteus. E tem um outro Erictônio que está na base lá da própria fundação de Atenas, mas esse Erictônio que eu vou comentar aqui e que tem a ver com os cavalos, ele, volto a dizer, muitas vezes ele é confundido. Não à toa que ele é confundido, porque na verdade nós sabemos que existe uma capilaridade muito grande
na transmissão dos personagens da mitologia grega, né? Então, os nomes muitas vezes são parecidos, as histórias se interligam e muitas vezes, até pela própria liberdade que o mito grego tinha em relação às suas histórias, eles acabam assimilando traços de traços de outros, enfim. Então, isso pode provocar, para quem conhece um pouco da mitologia, pode provocar uma certa confusão, mas se nós pegarmos mais elementos que circulam esses personagens, fica um pouco mais fácil a gente entender que os personagens, de fato, podem ser identificados até mesmo individualmente, na maioria dos casos. E no caso aqui, desse personagem que é o Erictônio, nós precisamos, para nós fazermos uma ligação dele com os cavalos, nós precisamos voltar um pouquinho para a sua árvore genealógica lá no início. Então, na formação dele, a gente precisa pontuar primeiro Zeus e uma Pleiade, que é a Electra, e eles dois tiveram um filho, que é o Dárdano. O Dárdano, ele é um antepassado dos troianos. Inclusive, na própria Ilíada, muitas vezes, os troianos são chamados de Dardânidas, ou seja, eles eram descendentes desse personagem, desse filho de Zeus, com Electra, a Pleiade. E o Dárdano se relacionou com uma mulher chamada Batia, ou Bátia. Ela era filha de um rei chamado Teucro, que era filho do rio Escamandro. O Escamandro, ele está presente na Ilíada quando, por exemplo, Aquiles jogou tantos corpos de combatentes mortos por ele, na fúria que ele entrou no retorno depois da morte do Patroclo, que o próprio rio Escamandro reclamou da ação de Aquiles, tá? Então, Teucro, ele era filho desse rio Escamandro, que era um rio super importante naquela região ali. Sim, eu quero dizer uma coisa que é muito importante, é que Troia, essa Troia que a gente encontra na Ilíada, ela estava próximo do mar, tá? O sítio reconhecido como Troia hoje está bem distante, mas por conta de uma mudança geológica que aconteceu ali naquela região, entendeu? Bem, então Dárdano e Bátia tiveram 2 filhos, um é o Ilo e o outro é o Erictônio, que é o que nos interessa, mas eu vou fazer um comentário somente aqui, porque tem a ver com essa questão do próprio mito em si, é que o Ilo, que não vai ser atribuído a não ter filhos, mas sim tendo filhos, ele é pai do Laomedonte, que é o pai de Príamo, o rei que era pai de Heitor e Alexandre, e Paris, né? E assim todos aqueles inúmeros filhos que estão ali circulando, príncipes que estão circulando ali na cidade de Troia. Então, no caso do Erictônio, que vai ser filho de Bátia e Dárdano, esse Erictônio, no decorrer do tempo, ele se tornou um rei muito poderoso. Ele se tornou um rei com muitas propriedades. E chegou ao ponto de possuir um rebanho de 3.000 éguas, de acordo com os poetas antigos, né, os mitógrafos antigos, os estudiosos, quem escreveu o mito antigamente, né, naquele período. Chegou a ter 3.000 éguas no seu rebanho, o que demonstrava um poderio muito grande, né? Então, o animal sendo um designativo do seu poder. Pois bem, um dia passou pela região o vento norte, Bóreas. Olhando os animais, ele se interessou, ele se apaixonou pelas éguas. Ele desce à terra, ele assume a forma de um garanhão e ele vai fecundar 12 éguas. E essas éguas vão ter filhotes que vão ser extremamente velozes, eles vão ter uma ação de muita velocidade, eles vão percorrer ali praticamente sem muito controle aquela região ali de Troia. Eles eram filhos dessas 12 éguas que foram filhas desses animais com o vento norte Bóreas. Os poetas falam até que com uma ação parecida com o que acontecia com Arion, né, que é o filho de Poseidon e Deméter, eles chegavam a passar pelas espigas e não quebrar as espigas pela velocidade que eles possuíam, tá? Bom, esse Erictônio, por sua vez, ele se relacionou com uma mulher chamada Astíoque, e ele teve um filho, que é o Tros,
de onde vai ser designativo de Troia, dos troianos, assim como Ilo também vai ser designativo de Ilion, que é um dos nomes de Troia, tá? Então Tros vai se relacionar com Calíro, então observem já que tem cavalos importantes nessa questão lá do Erictônio, que tinha uns animais e que Bóreas se relacionou, tá? E aí com o relacionamento dele com Calíroe, então ele vai ter 3 filhos que são listados na mitologia. Um é o Ilo II, um segundo que é o Assáraco, e o outro que é o Ganimedes. Esse Ganimedes, ele é o Ganimedes que foi raptado por Zeus por conta da sua beleza e que vai ser, no mito, atribuído a questão dele vai ser o copeiro de Zeus, substituindo Hebe, a deusa da juventude no Olimpo, né? Então ele foi raptado por sua beleza, ele vai ser o amor homoafetivo de Zeus. Só que, por uma questão de compensação, e isso era encontrado comumente na antiguidade, não apenas no mito, mas o mito relata o que acontecia na sociedade, quando acontecia um rapto, por exemplo, havia uma busca de compensação. Então Zeus procurou compensar esse rapto atroz, oferecendo ao pai de Ganimedes, que era exatamente ele, 2 cavalos imortais, 2 cavalos divinos. Não encontrei uma definição, a designação do nome desses animais, tá? Então a gente observa na construção desse personagem 2 episódios que são descendentes, né? Então existe o antepassado lá atrás, né? E depois, no caso aqui de Tros, então tanto Erictônio quanto Tros, eles tiveram a presença de cavalos divinos, então um grupo por conta da ação de Bóreas e outro por conta do rapto de Ganimedes, que ofereceu a Tros uma compensação pelo rapto do filho, era um príncipe troiano, né? Oferecendo 2 cavalos imortais, que eu não encontrei o nome deles nas minhas pesquisas. Bom, então agora temos aqui um segundo personagem, que seria o Erictônio. Em alguns momentos ele é chamado de Erecteu, e que ele tem uma formação, uma origem complexa. De que maneira? Tem alguns momentos que ele é chamado filho de Géia e Hefesto. Tem alguns momentos que ele é chamado filho de Atena e Hefesto. E tem alguns momentos que diz que ele era filho de um personagem chamado Pândio. Então a gente vai fazer aqui a linhagem dele sendo originado do Pândio, tá? Que seria aquela que vai dar eu diria que um entendimento melhor em relação a esse personagem. Então Pândio se relaciona com uma tia materna, que é a Zeuxippe, que era obviamente uma parente dele, né? Então ele vai ter 4 filhos, a Procne, a Filomela, o Butes, que era sacerdote de Atena e de Poseidon ao mesmo tempo, então ele conseguia ser sacerdote dessas 2 divindades, e ele vai ter o Erecteu, tá? Então são 4 filhos, o Erecteu possivelmente sendo o filho mais novo. Esse Erecteu, ele vai se relacionar com uma mulher e ele vai ser o pai de Oritia. E Oritia, ela tinha uma beleza proverbial, era lindíssima. E um dia, Bóreas, que circulava pela Grécia inteira, né? Ele passa pela região, ele encontrou Oritia no campo, nos prados, ele ficou impressionado com a beleza dela e ele raptou Oritia. Os ventos, na mitologia, eles tinham essa ação violenta. Eles, quando se apaixonavam, eles ou raptavam ou eles matavam, assim, usando o seu poder, né? Seu poder que era incontrolável. Com esse relacionamento, porque Bóreas leva ela e ela vai se tornar a senhora Bóreas, né? Ela vai se tornar a esposa de Bóreas. Então, eles tiveram 5 filhos. Eles tiveram a Aura, eles tiveram Chione, que é a deusa da neve. Fiz um comentário sobre essa divindade em conteúdos lá para trás. Vai ter uma outra filha chamada Cleópatra. E vai ter como filhos 2 personagens que são bem interessantes e que serão futuros argonautas, que é o Zetes e o Calais. Eles eram Boreadas e eles eram personagens que tinham asas como pai. Eles eram semidivinos. Então eles têm uma ação no mito como heróis que vão acompanhar Jasão, e no
no conteúdo, quando mais na frente nós entrarmos na questão dos argonautas, né, porque a gente vai falar sobre esse tema aqui, eu vou comentar mais profundamente sobre eles, tá? E aí, pensando em termos daquela dita reparação que eu tinha comentado, Bóreas fez também essa tentativa de reparação, dando ao pai dela, né, dando a Erecteu, 2 cavalos imortais. E os nomes eram Xanto e Podarces, ou Podargo. Então, Xanto é um nome que a gente sabe que era o nome de um dos cavalos de Aquiles. Aparentemente não era o cavalo que foi dado por Poseidon a Peleu no casamento dele com Tétis, e do qual futuramente os cavalos irão ser possuídos por Aquiles e depois serão de Neoptólemo, filho de Aquiles. Aparentemente, esses cavalos são diferentes. Então, eles eram cavalos imortais, Xantos e Podargos, que foram dados por reparação por conta do rapto de Orítia, né, pelo vento norte, tá? Bem, então agora fazendo essa questão dessa conexão entre Orítia e esse personagem que eu vou falar, esse personagem é um personagem que eu gosto bastante, ele faz parte, esse personagem, dos relatos posteriores à construção da Ilíada, que é Pentesileia. Pentesileia era uma amazona, ela era filha de Otrera e de Ares, o deus da guerra, e ela era uma rainha desse grupo aguerrido de mulheres mitológicas, né? Então ela tinha, como filhos, né, de Otrera e Ares, então era ela, Pentesileia, a Hipólita vai ser aquela amazona que Heracles vai ter que pegar o cinto, né, porque foi uma das missões dele, dos 12 trabalhos que Euristeu deu para Heracles fazer, Melanippe e Antíopa. Então eram quatro filhas, né? Só que Pentesileia, ela acabou matando sem querer Hipólita. Elas foram caçar e acabou matando a irmã. E por conta disso, ela tinha que se purificar. Podia se purificar, como eu comentei num certo momento aqui nos conteúdos, pela ação de um rei, ou fazendo alguma gesta que pudesse ser designativa de que aquele indivíduo ele tinha se arrependido do que fez. Mas eu vou aqui citar um texto que é muito interessante e eu gosto bastante, e que tem a ver com esse conteúdo sobre Pentesileia que nós estamos falando aqui agora. Está escrito pelo Quinto Esmirneus, ou Esmirneus, né, que é um poeta ali do IV século depois de Cristo, é um poeta tardio, e na Queda de Troia, livro 1, o escritor diz o seguinte: então de Termodonte, eu vou fazer duas leituras, tá? Então é um trechinho aqui, depois eu vou passar para o segundo. Então de Termodonte de amplas correntes veio revestida de beleza das deusas Pentesileia. Veio sedenta de fato por uma batalha estrondosa, mas ainda fugindo do opróbrio e da má fama, porque pelo seu próprio povo, para que não a insultasse, por causa da morte da sua irmã, que por suas mágoas sempre aumentavam, Hipólita, a quem ela matara com sua poderosa lança contra sua vontade. Foi contra um cervo que ela atirou. Ou seja, a Pentesileia foi atirar num animal e acabou matando a irmã. É um tema bem comum na mitologia, tá? Esse é um dos temas também que a gente vai tratar aqui no canal futuramente, essas mortes involuntárias. Assim chegou à famosa terra de Troia. Sim, e seu espírito guerreiro a impulsionou para purificar sua alma da terrível impureza do assassinato. E que, com tal sacrifício para apaziguar as terríveis Eríneas, que, em ira por sua irmã morta, imediatamente a assombravam invisivelmente, para sempre que rondam os passos do pecador. Ninguém pode escapar dessas deusas. Assim ela brilhava com a sua beleza indizível. Então Pentesileia chega até Troia, né? Então sobre sua cabeça ela colocou o brilhante elmo coberto por uma vasta cabeleira de cabelos dourados e reluzentes. Assim permaneceu envolta em uma armadura flamejante, à semelhança do relâmpago que o poder incansável de Zeus, lança à terra quando demonstra aos homens a fúria da chuva trovejante,
ou o ímpeto irresistível da sua horda de ventos impetuosos. Em seguida, com pressa, saiu do seu aposento para passar, agarrando 2 lanças com mão que segurava a faixa do escudo. Mas sua forte mão direita empunhava uma enorme alabarda. A alabarda era uma arma que ela tinha uma folha só, só que no caso aqui o Quintus vai falar que ela tinha 2 folhas, né, que não era muito comum. Empunhava uma enorme alabarda afiada em 2 lâminas que a terrível Eris dera ao filho Ares para ser sua arma titânica na luta que devora as almas dos homens. Ou seja, a arma tinha sido de Ares, o pai dela, e agora ela empunhava a arma do pai. Não era um presente comum, né? Então o próprio Deus da guerra deu a ela sua arma, sua alabarda, né? Rindo de alegria, rapidamente ergueu o círculo de torres. Sua chegada incitou os filhos de Troia a se lançarem na batalha que coroou os homens com glória. Rapidamente todos atenderam ao seu chamado, e uma multidão chegou de campeões, sim, até mesmo aqueles que se esquivavam de lutar contra Aquiles o devastador. Mas ela, orgulhosa e triunfante, cavalgou um belo e veloz corcel, presente de Eurítia, a esposa do vento norte, dada a sua convidada guerreira, quando esta chegou a Trácia, um corcel cujos cascos velozes rivalizavam com as asas das arpias. Cavalgando nele, Pentesileia, em sua glória, deixou para trás os altos palácios de Troia. Então, há uma grande possibilidade aqui que o autor ele fala, no caso desse poema tardio, de que Pentesileia cavalgava um dos cavalos que havia sido dado a Eurítia e que agora ela estava cavalgando para enfrentar. Ela entra no vácuo da morte de Heitor, e ela entra no vácuo dessa ausência importantíssima, porque Heitor era o principal herói dos troianos, e o texto fala aqui nesse relato, a queda de Troia, que Príamo ficou muito feliz com a chegada dela. Só que não havia como combater Aquiles, né? Então, todos os heróis eles tinham muito medo de Aquiles, né? Então, nós sabemos que os gregos tinham os seus baluartes, né? Então, era Ajax, Diomedes e Aquiles, mas os outros 2 não se ombreavam, ainda que Ajax, a exemplo de Aquiles, também era invulnerável, né? Então, Ajax tinha uma invulnerabilidade, diferentemente de Aquiles, né? A invulnerabilidade de Ajax era na garganta, né? Então ele tinha o corpo todo protegido por uma questão de um contato que ele teve com um personagem e tal. Eu cheguei a comentar isso aqui em algum momento, mas também vou falar dessa situação de Ajax. E ela foi, como diz aqui, que ela deixou para trás os muros de Troia e ela não volta mais, né? Ela acabou morrendo num combate contra Aquiles, e a situação que vai acontecer nesse combate é muito interessante, curiosíssima, e a gente vai falar sobre isso no momento em que a gente for pontuar essas questões do herói, né, dos heróis. Bom, então o próximo personagem que a gente vai falar aqui é o Diomedes, né? Que é o Diomedes que está num dos trabalhos de Héracles, em que Euristeu, o primo de Héracles, deu ao herói o trabalho de capturar as éguas ou os cavalos de Diomedes. Em alguns momentos, esses cavalos são machos, esses cavalos, em outros momentos, são fêmeas. Tradicionalmente, eles são chamados de éguas, as éguas de Diomedes. E que tipo de animal era esse? Vamos aqui também fazer uma nova citação, que é importante que a gente pontue com as nossas fontes, né? Eu vou citar aqui, no caso, o Pseudo-Apolodoro, primeiramente, e depois eu vou citar o Diodoro Sículo, tá? Para que a gente fique alerta, atento em relação ao que esses 2 escritores falam em relação a esses animais. O 8º trabalho que ele impôs a Héracles, ele no caso é Euristeu, né? Foi levar as éguas de Diomedes Trácio para Micenas. Ora, este Diomedes era filho de Ares e Cirene e era rei dos Bistones, um povo trácio muito guerreiro, e que possuía éguas devoradoras dos homens. Então Héracles navegou com um grupo de voluntários
E tendo subjugado os tratadores que cuidavam das éguas, ainda tinha gente que tinha coragem de cuidar das éguas, né? Levou-as para o mar. Quando os bistones armados vieram em seu socorro, ele confiou às éguas a guarda de Abdero, filho de Hermes, natural de Opos. O Abdero chega a ser considerado no mito um amante de Héracles, tá? Mas as éguas o mataram, arrastando-o atrás delas. Héracles, porém, lutou contra os bistones, matou Diomedes e o obrigou os demais a fugir, e fundou a cidade de Abdera junto ao túmulo de Abdero, que fora morto, e trazendo as éguas, entregou-as a Euristeu. Mas Euristeu as deixou ir, e elas chegaram até o Monte Olimpo, como é chamado, e lá foram destruídas por feras. Isso aqui é o relato do pseudo Apolodoro. Agora vamos ver o que é que o Diodoro Sículo fala, tá? O próximo trabalho de Héracles empreendeu foi trazer de volta os cavalos de Diomedes Trácio. Os coxos desses cavalos eram de bronze, pois os animais eram muito selvagens e eram presos por correntes de ferro devido à sua força. Ou seja, eram animais totalmente diferenciados, né? Animais mitológicos, né? O alimento que consumiam não era o produto natural da terra, mas sim o que obtinham da miséria dos homens desamparados, dilacerando os membros dos estranhos. Héracles, para controlá-los, entregou o seu mestre Diomedes, e quando saciou a fome dos animais com a carne do homem que os ensinara a violar as leis humanas dessa maneira, os teve sob seu controle. Então Héracles mata Diomedes, esquarteja ele e dá as carnes de comida para as éguas, que comeram e ficaram tranquilas, né? Ficaram mansas. Então foi o momento que Héracles acabou conseguindo capturar elas. Diomedes era um gigante, tá? Então ele era um sujeito gigante, tá? E quando os cavalos foram levados a Euristeu, este os consagrou à Hera e de fato sua linhagem continuou até o reinado de Alexandre. Esse Alexandre que o Diodoro Sículo está falando aqui é o Alexandre o Grande. Então um relato diz que elas foram mortas pelos animais, pelas feras ali nos arredores do Monte Olimpo, outro relato diz que elas tiveram uma descendência, né? Então acabaram sobrevivendo e tiveram sua descendência. Então esses animais, então eles fazem parte desse trabalho de um dos trabalhos de Hera, que se não estou enganado é o oitavo trabalho, e elas tinham nomes. Quais eram esses nomes? Xanto, mais um Xanto aqui, né? Tinha Lampon, que quer dizer resplendor. Xanto, como a gente viu, quer dizer ou malhado. Tem uma etimologia que diz que chega a ser amarelo, amarelado. Então, Lampon, resplendor. Dino, que quer dizer terrível, e Podargo, que é pé brilhante. E existe uma arpia chamada de Podargo, né, como a gente sabe. Só que aqui é um cavalo, ou uma égua, tá? Podargo, pé brilhante. Agora nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso conteúdo. Nesse final do nosso conteúdo aqui, desses animais maravilhosos e especiais, eles estão ligados a 3 divindades de ponta, né? São 3 olímpicos, super importantes, e eu vou deixar o mais importante por último, pela minha elaboração, pelo meu entendimento. E vou comentar aqui primeiramente no caso de cavalos de Hera, tá? Então vou fazer aqui uma leitura da Ilíada que retrata essa questão do que nós estamos tratando aqui. Então está na Ilíada, né, que está no quinto canto da Ilíada, e o poeta diz assim, Homero tradicional: Hera, a grande deusa, filha de Cronos, o poderoso, retirou-se para atrelar os cavalos imortais com freios de ouro. Então Hebe apressadamente colocou na carruagem as rodas curvas, de 8 raios de bronze, com um eixo de ferro em cada direção. O aro da roda é de ouro imperecível, e ao redor dela está unido. Maravilha de se ver. Aro de bronze e cubos de prata giram de ambos os lados. Hera chicoteou os cavalos com rapidez, e movendo-se por si mesmo, gemeram os portões do céu que as horas guardavam. Através do caminho, entre eles mantiveram a velocidade de seus cavalos incitados. Hera chicoteou os cavalos e eles voavam, sem hesitar, pelo espaço entre a terra e o céu estrelado, até onde a vista alcança na distância nebulosa. Um homem sentado no seu ninho de águia contemplando a água azul vinho, até onde isso chega o passo dos orgulhosos cavalos, relinchando ali entre os deuses. E quando chegaram à terra de Troia e os seus 2 rios entre Simoís e os Camandros se encontrava,
Ali a Deus de braços brancos desceu, deteve os cavalos, retirando-os da carruagem e lançando uma névoa densa ao redor deles, e Simoês cresceu como ambrosia para com que eles pastassem. Um relato maravilhoso, né? Em que diz aqui que era a rainha do Olimpo, ela tinha seus cavalos. A tradição em geral dá a Hera como tendo um carro conduzido por pavões, mas nesse relato da Ilíada aqui é inegável, incontestável que ela tinha o seu grupo de cavalos que conduziam o seu carro. A poesia não relata o nome desses animais, tá? Mas eram animais, obviamente, imortais. O Homero, inclusive, faz o comentário aqui que deixa para que não haja dúvida, né? Bom, então agora a gente vai para os dois últimos, né? Que é Poseidon e Zeus. Então eu vou falar primeiro de Poseidon. E que tem numa obra do Quinto de Esmirna, a Queda de Troia, aquela que eu tinha falado antes, né? E o texto do escritor diz o seguinte: E ali triunfante o abalador da terra cavalgava em meio de Sétia, corcéis de patas tempestuosas, isto é, hipocampos, e puxavam e pareciam vivos, enquanto corriam sobre o abismo, frequentemente atingidos pelo chicote de ouro. Ao redor de sua trajetória de fuga, as ondas se acalmavam e toda a sua frente era de uma calma imaculada. Golfinhos de ambos os lados rodeavam o rei, em êxtase selvagem de homenagem, curvando-se e pareciam seres vivos nadando sobre o mar nebuloso, embora todos eram feitos de prata. Relato inacreditável, incrível aqui, né, do quinto de Esmirna, falando a respeito dos animais, dos cavalos que estavam no carro de Poseidon. Relatos falam de que eram cavalos com o formato que a gente conhece, né, quadrúpedes. E outros relatos também falam de que esses animais eles eram hipocampos, né, como o próprio há uma espécie de explicação ali do texto de Quinto. E o que era o hipocampo? Era um animal que era híbrido, então ele tinha uma parte do corpo de cavalo e outro corpo que era de peixe, terminava como peixe, né? A gente vai ver isso nas reproduções artísticas do período. Então, muitas vezes esses cavalos são reportados, são comentados como sendo cavalos, quadrúpedes, mas também em outros momentos a gente vai encontrar a reprodução deles como a mitologia entendia, como hipocampos, como esses animais híbridos. Esses animais, eu não consegui identificar com nomes. Até tem aqui e acolá alguma sugestão de nome, mas eu preferi não fazer esse comentário, até porque não ficou claro para mim que de fato eles eram nominados, tá? Como circulavam entre aspectos de quadrúpede e de hipocampos, e os hipocampos, eles não têm um mito assim tão aprofundado, então a gente vai deixar eles sem nome aqui. Finalmente eu vou trazer aqui o último conteúdo desse aspecto dos cavalos mitológicos relacionados a Zeus, e é uma informação que talvez a maioria aqui não conheça, que são os nomes dos cavalos de Zeus, e que vocês vão ver claramente a conexão que tem, tá? Vou citar novamente Quinto de Esmirna, no capítulo 12, inclusive, no livro 12. Zeus, na extremidade da terra, estava ciente de tudo. Deixou imediatamente a corrente do oceano e ascendeu ao vasto céu, conduzido pelos ventos Anemói, Eurus, Bóreas, Zéfiro e Notos. Aquela eterna tempestuosa comitiva que moldou para frente para ele em diamante de mãos incansáveis. Então observem aqui que os ventos eles estão sendo considerados cavalos. E há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade sim, de que os ventos eles eram cavalos. Inclusive há uma possibilidade de reprodução e de uma composição da imagem dos ventos como cavalos. Composição essa que se encaixaria perfeitamente na ação de que alguns ventos acabam se relacionando com animais. Então, o carro de Zeus era conduzido pelos ventos que eram cavalos tempestuosos. Muitas vezes nas reproduções que são fora da mitologia, nós vemos que os ventos são sendo reproduzidos como se fossem
lufadas, como sopros, como até como um formato meio que de nuvem, mas os próprios textos antigos associavam com facilidade, estou apenas citando aqui uma fonte, mas tem outras, que associavam com facilidade a ação deles à ação de animais imortais. Ou seja, os 4 ventos seriam cavalos imortais. Eurus, Bóreas, Zéfiro e Noto. Cavalos imortais sobre o jugo do grande Zeus. Então terminamos aqui o nosso conteúdo sobre os animais mitológicos, os animais imortais. Nós estamos no próximo conteúdo trazendo um estudo sobre a questão simbólica do cavalo com o Poseidon, como eu tinha comentado no começo. E para frente eu vou trazer, a partir da finalização do conteúdo dos elementos, vamos tratar sobre a descendência de Poseidon. São muitos personagens, já passam facilmente de 100, mas eu vou trazer todos aqui, sejam eles importantes ou não tão importantes na mitologia. Quero deixar aqui um forte abraço para todos aqui. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que gostou do conteúdo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as notificações e apresente o canal para pessoas que você gosta e que você acredita, que você considera que gosta do conteúdo de mitologia grega. Um forte abraço a todos e até a finalização desse conteúdo com a questão simbólica do cavalo e o grande deus Poseidon, o abalador, o Senhor dos mares e o Deus cavalo. Um forte abraço.